A Bíblia Nossa de cada dia está começando agora e eu estou muito feliz que você esteja aqui para nós meditarmos no Salmo de número 52, que é um salmo didático e que foi escrito por Davi. E se você está chegando no canal agora, esse é um canal em que todos os dias a gente medita a respeito de um capítulo da Palavra de Deus, tentando entender o que está escrito e aplicando aquilo que está escrito para a nossa vida, porque a Bíblia, embora tenha sido escrita há tanto tempo atrás, ela é muito atual e explica e fala conosco através do Espírito Santo de Deus, né? Explica os nossos sentimentos, a gente se enxerga, a gente se conhece melhor quando escuta a palavra, quando lê a palavra. E hoje estou com uma dor de cabeça um pouco forte, mas o Senhor deu graça, então caso você escute a minha voz e pense, a voz dela está um pouco diferente, o Espírito Santo está aqui comigo e eu estou aqui meditando na palavra de Deus que você vai ouvir já já. Já já você vai ter acesso a essa meditação. Vamos começar? Bom, como eu disse, o Salmo 52 é um salmo escrito por Davi. E essas letrinhas miúdas que aparecem aí embaixo do título, né? Salmo 52. Embaixo tem umas letrinhas miúdas. O nome disso é epígrafe. E nessa epígrafe nós sabemos a história, né? Ela indica para nós em qual contexto, qual é a história por trás da escrita deste poema, deste salmo. E aqui na nova versão internacional está escrito: para o mestre da música, poema de Davi, quando o edomita Doeg foi a Saul e lhe contou. Davi foi à casa de Aimeleque. Então, quando aconteceu essa situação, Davi sentou e compôs, né, um poema a respeito daquele momento. E nós vamos ler agora e vamos tentar entender. Mas, antes de começarmos a leitura, para você sobre esse contexto histórico, a história toda está lá em 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 1 até o capítulo 22, versículo 19. E se você quiser ver exatamente o momento em que Doeg foi traíra, vamos falar dessa maneira, está lá em 1 Samuel capítulo 22, nos versos 9 e 10. Mas em poucas palavras, o que é que estava acontecendo? Bom, Doeg foi maldoso com as suas palavras. Doeg não foi verdadeiro, porque a situação que ele viu e que ele relatou a Saul eram completamente diferentes, né? Ele mentiu. Ele distorceu a verdade. Doeg estava preso, vamos falar dessa maneira, né? Deus. E ele viu uma situação. Qual foi a situação em que ele viu? Quando eu digo que ele estava preso, estava detido, está lá no versículo 7 do capítulo 21. Davi se chegou até o sacerdote Nob, chamado Aimeleque, e chega para ele e pede provisão. Pede comida. Ele fala: você tem alguma comida? Eu estou com fome. Mas Davi, ele era próximo, ele era genro de Saul. E o que estava fazendo Davi, parente do rei, vamos falar dessa maneira, ali naquele lugar, diante do sacerdote, pedindo comida, pedindo armas? Bom, ele chega ali, ele inventa uma história para Emelec. Emelec dá para ele pães, dá também para ele a espada de Golias, aquele gigante que Davi havia matado, e Davi vai-se embora. Mas Davi, na verdade, não estava ali a serviço do rei. Davi, na verdade, estava fugindo de Saul, porque Saul intentava matá-lo. Quando Doeg vê isso, Doeg, assim que teve a oportunidade, vai até Saul e fala para Saul, e isso nós podemos ver no versículo 9, no versículo 10, capítulo 22. Então respondeu Doeg o edomita, que também estava com os servos de Saul, e disse: viu o filho de Jessé chegar a Nob, o filho de Jessé é Davi, Aimeleque, filho de Aitube. E como Aimeleque, a pedido dele, consultou o Senhor e lhe fez provisões e lhe deu a espada de Golias, o filisteu. Da maneira como Doeg contou a história para Saul, parecia que Aimeleque era cúmplice de Davi. E se Saul queria matar Davi, agora Doeg havia posto o pescoço de Aimeleque também em risco. Só que não apenas Aimeleque sofreu a consequência dessa fofoca de Doeg, como todos os sacerdotes de Nob foram mortos por Saul. Então, ele foi maldoso e a maldade dele trouxe consequências muito ruins. Então, neste contexto, Davi escreve o poema que eu e você vamos ler. Então, vamos lá, verso de número 1 do Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso?
Então aqui Davi está atribuindo a Doeg um poder. Qual poder? O poder de levar a informação, porque geralmente quem chega trazendo a informação primeiro ganha vantagem, né? Então ele fala, e você aí, homem, né, poderoso, por que você escolhe o mal, né? E você quer ultrajar a Deus, você levantando contra o Senhor, né? Daí, continuando o versículo 2, sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Versículo 3, você prefere o mal ao bem, a falsidade à verdade. Você ama toda a palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Pare aqui, por favor. Então, nós temos nos primeiros 3 versículos que nós lemos aqui do Salmo 52, Davi falando para a gente a respeito das características do homem malvado, aquele que escolhe o mal, aquele que é mentiroso, aquele que causa desgraça, né? Se fosse para a gente aplicar nos dias atuais, aquele que faz fofoca dentro da família, né? Cata uma informação de um, leva para o outro, fica sabendo de uma coisa ruim, ao invés de orar a respeito do problema, não vai contar para o outro, né? E isso, queridos, pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Por exemplo, poxa, geralmente a mãe, né, a figura da mãe é a figura da pessoa que mais ama os filhos, que cuida dos filhos, que sacrifica a sua vida diariamente pelos filhos. Mas muitas vezes uma mãe pode estar agindo também com uma língua maldosa. Você sabia? De que jeito, Rita? Imagina uma mãe que tem 2 filhos. Aí ela pega ou 2 filhas, que seja, ela pega informação de uma filha e ao invés de, quando ela escuta alguma coisa a respeito dessa filha, conversar com a filha, orar pela filha, aconselhar, jejuar pela filha, ela cata essa informação da filha e vai lá levar para outra filha. Isso, né? Ela vai lá e fica falando, ai, a sua irmã fez isso, a sua irmã fez aquilo, não sei o que, não sei o que. Ai, tô cansada, tô irritada. Aí, aquela irmã que escutou a situação da outra irmã, de orar também pela irmã, fica com raiva da irmã. E aí você percebe que quem é que tá ganhando de confusão, né? Essa boca de Doeg aí. Quem é que tá ganhando com essa maldade que está sendo espalhada? O inimigo das nossas almas está ganhando, porque todas as vezes que há confusão, há discórdia, há divisão, todas as vezes que não se busca a Deus para resolver um problema, quem está ganhando é o inimigo. E Provérbios capítulo 4, geralmente eu não cito provérbio, porque a gente acabou de estudar provérbios há pouco tempo, então eu não quero ficar cansando vocês com provérbios, mas Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 24 fala assim, ó, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Então, o escritor de Provérbios está aqui nos dizendo, fique longe dos seus lábios toda a maldade. Agora, faço para você uma exortação, né, para que fique diferente uma coisa da outra. A gente não deve ficar levando fofoca? Não, não deve. A gente não deve ficar transportando informação. Ai, não, deixa eu contar para aquela pessoa uma situação da vida da outra. Não deve. A menos que isso tenha genuinamente a intenção de orar. Quantas vezes alguém chega e diz para mim, Rita, estou sabendo que pessoa assim está passando por isso. E aí a gente vê a intenção do coração da pessoa. Sabe quando? Porque na sequência ela disse, vamos orar? Porque muitas vezes a gente fica sabendo de uma situação na vida da pessoa e a gente também fica abatido com aquilo. Então a gente precisa de uma outra mão para a gente segurar, para a gente orar. E aí tudo bem, né? Quando o que nos leva a falar sobre uma situação que não tem a ver com a nossa vida, tem a ver com oração, isso não está desagradando a Deus. Quando você conta um problema que você está passando para alguém para pedir oração, isso também não é um problema. Às vezes as pessoas têm medo de se abrir, mas se abrir com pessoas de Deus, né, pessoas que o Espírito Santo de Deus te mostra, é muito bom. Você conversa, você tenta mostrar para a pessoa o seu ponto de vista, e que bênção é quando a pessoa fala com você, né, sendo usada como boca de Deus e te ajuda a enxergar aquela situação por uma outra perspectiva. Isso tira o peso dos nossos ombros. É muito bom. Eu fico muito feliz quando
quando o Senhor me dá a oportunidade de ouvir alguém, de orar por alguém, e a gente percebe que aquela pessoa chega de um jeito na nossa frente e o Senhor faz com que ela vá embora em paz, carregando algo de Deus nas mãos. Vamos falar dessa maneira. Então aqui, no começo do Salmo, Davi descreve o linguarudo, o mentiroso, o fofoqueiro. E aí no versículo 5 ele fala: o seu fim não vai ser bom, porque quem é que põe fim nessas coisas? É Deus, né? O versículo 5 fala: Deus o arruinará para sempre. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa que é fofoqueira, maldosa, maledicente, ela realmente tem poder, né? Qual poder, Rita? Poder da influência, de falar com algumas pessoas, de falar palavrinhas que vão conduzir o coração da pessoa que está no comando. Então, a pessoa que está no comando toma decisões erradas, baseado na informação errada que recebeu. Por isso que a gente precisa orar, viu, queridos? Aqui Davi diz: vocês vão ter problemas, né? Vocês que agem dessa maneira, vocês vão ser desarraigados da terra dos vivos, ou seja, vocês vão morrer. Verso 6: os justos verão isso e temerão, rirão dele dizendo: veja só, o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Pausa aqui, por favor. O versículo 7 faz uma distinção, né? Faz uma diferença. O homem que rejeita a Deus como refúgio é aquele que confia na sua própria força, na sua própria riqueza e que procura refúgio na maldade. Então, ou nós confiamos em Deus, ou nós confiamos nas nossas próprias atitudes para conseguir favor dos outros, para realizar as coisas que precisamos realizar. Ontem eu estava escutando uma missionária que tem feito grandes coisas no nome do Senhor. E os testemunhos dessa pessoa são baseados puramente no resultado da oração. Deus traz para ela uma direção, ela dispõe o seu coração naquela direção que Deus deu, e de repente ela não tem recursos, óbvio, e o Senhor levanta uma pessoa, e levanta um recurso, e tudo aquilo é para a glória de Deus e é para abençoar as vidas. E realmente como fortalece a nossa fé, ver que o Senhor continua o mesmo, né? Nós podemos confiar em Deus e não nas nossas forças. Como diz Provérbios, não nos estribar no nosso próprio entendimento. E para terminar, verso 8 e 9. Mas eu sou como uma oliveira. E agora Davi está dizendo: eu sofri o dano. Esse fofoqueiro foi lá, eu sofri o dano, sim, claro, né? Emelec perdeu o pescoço e todos os outros sacerdotes de Nob também, ok. Mas Davi também sofreu o dano. Por quê? Porque se Saul já estava com raiva de Davi, agora que ele estava com a espada de Golias, agora que ele havia recebido, vamos dizer assim, provisão da parte do sacerdote, Saul ficou muito mais irado. A atitude de Doeg serviu para enfurecer mais ainda Saul contra Davi. E a gente sabe pela história que Davi não queria isso, Davi queria a paz. Então, aqui no versículo 8 e 9, Davi vai dizer assim: onde está o meu coração? Ele vai falar para a gente agora: mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Então, Davi, no versículo 8, vai falar sobre a identidade dele, né? A identidade de quem confia no amor de Deus, apesar de estar passando por um momento ruim. Davi não estava passando por um momento tranquilo, né? Mais uma vez, uma boca tinha se aberto para falar mal dele e, enfim, a situação dele com Saul havia apenas piorado. E no versículo 10, ele se dirige diretamente para Deus, ele fala: para sempre te louvarei. Ele se volta em oração e fala: Pai, a despeito de qualquer coisa, eu vou estar na tua presença e eu vou proclamar o seu nome porque o Senhor é bom. E é muito interessante, para finalizar, queridos, Davi virá e dizer que Deus é bom quando as situações da vida dele não estão boas. Davi estava fugindo, sem exército, sem comida, humilhado, sendo perseguido injustamente porque ele não tinha feito absolutamente nada contra Saul. E apesar dele estar vivendo esse momento tão dark, momento tão difícil da vida dele, ele vira e, para finalizar o salmo, ele diz: eu vou te adorar porque o Senhor é bom.
Eis aí um exemplo que Davi dá para nós, e a gente vê mais uma vez o coração de Davi. Que eu e você, nós possamos continuar declarando que Deus é bom, ainda que nós estejamos passando por situações difíceis, de perda, de injustiça, de indignação. Quando você vê o ímpio prosperando na sua frente, você que está fazendo tudo certo, você está sofrendo dano. Mas que você não esqueça da bondade de Deus, que o seu coração não se revolte contra o Senhor e que você continue fazendo aquilo que é certo diante de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe. Eu espero ver você aqui no Salmo de número 53, se o bom Deus permitir. E você compartilhe, né? Obviamente que você compartilha este link com as pessoas que você ama, em nome de Jesus. Tchau, tchau.